Amém? Então vamos ao momento da palavra. Queria falar um pouquinho hoje a respeito do texto de João 15. Né? Acho que é um texto bastante conhecido aí, fala da videira. Né? Então a gente vai ler de 1 até o versículo 6. Talvez vamos, se der tempo, a gente comenta algum pouquinho além disso aí. Mas eu queria focar principalmente nesses primeiros versículos. Né? Então João 15, de 1 a 6. Pode projetar aí, Bia, a segunda. Está aí na tela, mas todos encontraram? Amém? Amém? Então, Jesus estava com seus discípulos, né, já próximo da ceia, no final do seu ministério, e ele andando com seus discípulos, passou a ensinar a respeito disso que a gente vai ler agora. Né? Então ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos até aí, amém? Muito bem. Então, Jesus costumava usar muito essas comparações, né, com coisas do cotidiano, figueira, videira, né? E para eles era muito comum essa imagem da videira, né? Eles estavam muito acostumados com vinho, né? Na verdade, naquela época o vinho era mais seguro se consumir do que a própria água, né? A água não tinha o sistema de tratamento que nós temos hoje, então dava muito problema de saúde. O vinho não era exatamente como o vinho nosso agora, mas era vinho, né? Vinho, tinha álcool, fermentação, né? Então todo lugar era muito comum ali para eles terem videira, verem, né, essas videiras grandes aí, né? E o que era de tão importante na videira? Né? Justamente os frutos que ela dava. Né? Então, ela era importante, ela tinha essa visão aí que todo mundo conhecia justamente por causa dos seus frutos. Né? Então, o texto aqui, ele fala um pouquinho a respeito de 3 casos, né, de uma videira. Ele fala de uma videira que não dá frutos, né? Então você tem a videira lá, mas ela não produz nenhum fruto. Ela fala do ramo, né? Do ramo que dá fruto, né? Não da videira que não dá fruto, né? Do ramo que não dá um fruto, de um ramo que dá fruto, então ele dá algum tipo de fruto, né? E de um que dá muito fruto, né? Então, quero percorrer o texto aqui com vocês, né? A gente vendo algumas comparações com a nossa vida cristã, né? E espero que no final a gente consiga identificar aí qual desses 3 tipos de ramos nós somos ou nós estamos sendo neste momento da nossa vida, né? Então, no versículo 1 aí, ele levanta uma questão importante, né? Ele afirma: eu sou a videira verdadeira, né? Então ele já começa falando que ele é, né? Então definido, ele que é a videira verdadeira. Então pode existir algum outro tipo de videira, pode ter visto, pode ter contato, mas a verdadeira é ele, né? Então é importante ver essa questão da verdadeira, né? Eu não sei vocês, mas existem videiras falsas, né? A planta mesmo. Quando eu mudei para a casa que eu moro hoje, no fundo da casa tinha uma videira plantada lá. E tinha uns galhos meio caídos, outros para cima, estava meio feinha, né? Falei, pô, que legal, vou dar uma, né? Eu gosto muito de plantas, falei, vou cuidar dela, vou ter cachos de uva nela, né? Já fiquei imaginando lá na frente, e passei a cuidar, arrumei, adubei, e passou um tempo e nada. Aí daqui a pouco ela começou a dar uns frutinhos lá, um cachinho, falei, opa, agora vai. Nada. Falei, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? A videira está aí, aparentemente está saudável.
Aí eu fui pesquisar mais a respeito e eu descobri que ela era uma videira falsa. Ela não era uma videira, ela não dá fruto. Na verdade, ela dava uns frutinhos, umas bolinhas muito parecidas com os cachinhos de uva pequeno, mas se nós consumíssemos aquilo, dava problema no estômago, vômitos e diversos... Ou seja, a videira, além de ser falsa, o que ela dá é prejudicial. Ela é venenosa. Né? Então, nós, muitas vezes, cremos numa videira, alimentamos uma videira, investimos numa videira que não vai dar fruto porque ela é falsa. Ela não tem como dar frutos. Por mais que façamos, por mais que tentemos, ela não vai dar fruto. Tá? Então, Jesus já afirma, eu sou a videira e eu sou a verdadeira. Né? Então, ele estabelece aqui um princípio de quê? Que ele tem todas as condições de dar o fruto, de dar os ramos que vão frutificar. Ele tem isso, ele tem essa condição. Né? E aí a gente entra nas outras questões do dar ou não dar. Né? Outra coisa é que Israel, no Velho Testamento, muitas vezes, ela era chamada de videira. Né? Ela foi classificada como uma videira, que teria que dar os seus frutos. Mas o que acontece quando Jesus vem? Ele vê o povo de Israel, vê como se fosse a videira, mas que não produzia frutos. Né? Era uma videira seca, morta, né? Com uma aparência de verdadeira, mas não estava. Né? Vou de novo citar nossos amigos fariseus, tinha toda aquela aparência de verdade, de santidade, mas não frutificava. Né? Então ele já quebra ali esse conceito de, esquece Israel, a videira sou eu. Eu sou a videira e eu sou capaz de fazer com que dê fruto. Né? Amém? Aí no versículo 2, ele continua. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Né? Importante, ramo. O que é um ramo de uma planta? Então a gente tem o tronco principal e ele começa a soltar a sua ramificação. Né? Para todo lado, para cima, para um lado, para o outro. Esse ramo se ramifica, produz folha, produz ali que vai ser produzido o fruto. Né? Então, tirando acho que a jabuticaba, que o fruto é no próprio tronco, né? As demais sempre vão frutificar no ramo. Né? Então, o ramo ele é algo ligado e nutrido pelo tronco principal. Né? Com essa nutrição, ele vai se desenvolver e ele vai se alimentar daquele tronco e aí ele vai produzir os seus frutos. Né? Então, é necessário o quê? Está ligado no tronco principal. Né? Está firme ali. Né? E, sendo esse ramo ligado na videira, que é verdadeira, ele tem a obrigação de frutificar. Certo? Então, se a videira lá, se o tronco é forte, saudável, nutre muito, não tem porquê esse ramo não dar fruto. Né? Então, é a fala de Jesus no começo, eu sou a verdadeira, né? Vai dar fruto. Né? Outra coisa que ele fala é o quê? O pai é o agricultor, é o viticultor, é quem que plantou a videira, é quem que nutriu a videira, é quem que deu um propósito para aquela videira. Então, se Deus fez a videira, se a videira é Cristo, é forte, e tem condição de dar fruto, não tem por que não dar fruto, certo? Parou aí. Tá? Então ele fala, estando em mim, e quem estando em mim não dá fruto. Né? Então se está nele, tem que dar fruto. Né? Não tem por que não dar fruto. Né? Então nós vamos discutir mais para frente por que não daria fruto. Tá? Então esse é um ponto. Né? Quem que está ligado em Cristo? Quem que está ligado na videira hoje? Todos nós que chegamos a Cristo, que aceitamos, né? Que fomos salvos, que fomos batizados, que conhecemos Ele, já fizemos a nossa profissão de fé. Então nós estamos ligados à videira, certo? Quem não está ligado a essa videira, quem não é esse ramo dessa videira, são as pessoas de fora. Né? Podem vir a estarem ligadas. Né? No questão do tronco lá, depois na Bíblia mais para frente, acho que ele fala da figueira, que fomos enxertados. Né? Então enxertado é quando você pega um ramo, um galho que não é dali, você introduz ela no tronco e ela se funde e passa a ser parte daquela árvore. Né? Então ela passa agora, está ali, ela é nutrida por aquela árvore, ela vira uma só. Né? Então, quando a gente estava lá fora, a gente acabou sendo enxertado. Né? Então o povo de Israel, os judeus,
vem aí de uma linhagem de videira, né, original, mas todos nós fomos acrescentados a essa videira, né? Fomos ligados a ela. Estamos hoje fundidos com Cristo, somos um só, né? Então, por que não dá fruto? Né? Num galho, num ramo que está num tronco fundido lá, ele tem que se alimentar ali. A gente já viu que se o ramo está saudável, ele produz seiva, ele alimenta, ele faz crescer, ele dá todas as condições necessárias. E aí você vê vários ramos, né? Imagina uma árvore, folhas verdes, frutos, e um outro ali que não tem, né? Então a gente não pode falar que o problema é o tronco, é a árvore em si. O problema é aquela seção, é aquele galho, é aquele ramo, né? E por que não dá fruto? Porque às vezes está quebrado, não está bem, quebrou e desconectou um pedaço ali, ou veio alguma praga que consumiu por dentro ou consumiu por fora, ou teve alguma coisa que está impedindo que aquilo seja nutrido. Né? Ele começa a não ter os nutrientes, ele começa ali a definhar, a cair, a ser prejudicado. Né? E para nós, às vezes, é isso também. Né? Nós estamos em Cristo, somos um só com Ele, fomos fundidos nesse tronco, mas às vezes tem alguma coisa que está impedindo o fruto. Né? Às vezes a gente está meio quebrado, às vezes a gente está meio rachado, às vezes a gente está meio murcho, às vezes está com alguma praga externa, né? Talvez aí uma opressão, alguma coisa. Às vezes a gente está com alguma coisa interna, né? Algo espiritual que está nos... Tem uma outra coisa que acontece muito, o galho pesa muito e quebra. Né? O que pesa muito para quebrar a gente? O peso do nosso pecado. Né? Então se acumula, quebra. Né? Ou seja, o tronco continua ali, ele continua firme, ele continua forte, ele continua com o seu propósito, ele continua com a capacidade de alimentar, de fazer florescer, frutificar, mas o ramo já não está mais tão ligado a ele, tão preso a ele, não está se alimentando dele. Né? E aí, o que acaba acontecendo? No texto, diz, ele corta, né? Então, o ramo que não dá fruto, ele corta. Então, tem algumas linhas aí que acredita que o crente não deu fruto, ele está na igreja, mas não frutifica, então ele é cortado, ele é tirado fora, ele vai para o inferno, ou seja, está condenado aí. Né? Só que a palavra aqui, no original do grego, é airo, de aéreo. Né? Então, um termo mais correto para esse termo aqui seria levantar. No dicionário ele vem como levantar, erguer, levantar do chão, tomar sobre si, carregar, mover de seu lugar. Então tem mais um aspecto de suspender, ok? De sustentar. Né? Então seria, e todo que não dá fruto, ele sustenta, ele levanta. Ok? Essa palavra tem 96 vezes ela aparece no Novo Testamento, aero. Todas elas é um termo de carregar alguém. Por exemplo, em Marcos 15, 21, quando pediram para ajudar a Jesus carregar a cruz, né? Como é que era o nome do cara? Cirineu, né? Cirineu. Levantar a cruz. É essa palavra, aero. Carrega a cruz para Jesus. Né? Lucas 4,11. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Mesma palavra, aero. Okay? Então, a gente vê que o termo, né, mais acho que se encaixa melhor aqui, né? Seria isso. É só a gente fazer uma análise, né? Dentro dessa perspectiva que eu levantei aqui, eu estou em Cristo, fui aceito, estou no corpo de Cristo, estou fundido com o tronco, e aí eu não estou bem, não estou frutificando, eu estou caído, eu estou passando por um estágio ruim, né? O que Deus faz? Luta? Não, né? Tenta nos sustentar, tenta nos reerguer, nos levanta. Né? Na planta, quando acontece isso, a gente tem uma árvore que está nessa situação, a gente usa um arame e coloca ela para cima, amarra ela em algum outro galho,
deixa ela presa em algum outro tronco, para que ela fique alta. Por quê? Se um galho toca o chão de uma videira ou de qualquer outra planta, ele apodrece, ok? Ele morre. O chão começa a umidade a apodrecer ele, os insetos começam a comer ele, as pragas vêm e comem, ou, em alguns casos, ele começa a soltar uma raiz do próprio galho e começa a se alimentar daquela outra parte da terra. Ou seja, o que nutre ele agora não é mais o tronco principal, é outra coisa. A gente pode até ir lá e cortar, que ele vira uma outra planta independente daquela planta, daquele galho principal. Você já viram acontecer isso com algum crente? O cara caiu, começou a se nutrir de coisas da terra, do mundo, de outros lugares, e foi ali se alimentando daquilo e se tornando aquilo, e aí ele mesmo se desligou do tronco principal. Então, qual que é a primeira ação de Cristo no caso desse? É sustentar, é levantar. Né? Lembra que eu falei, amarra num outro galho? Às vezes ele pega a gente, sustenta, amarrando num outro irmão aí. Fala, esse irmão vai carregar você aí em fé, em alegria, em amor, até que você consiga de novo se recuperar. Até que as suas folhas brotem de novo. Até que de novo você consiga dar frutos. Né? Eu creio que isso é mais parecido com o Deus que eu conheço. Né? Com o evangelho que nós vivemos. Né? Então, não é uma condenação. Não dei fruto, corta, joga fora, descarta. Não, há esperança. Né? Deus é longânimo, Deus é... O que nós cantamos aqui? O amor infinito. Aí começou com o salmo, o amor dele é infinito, certo? Então é isso. Né? E é disso mais ou menos que a gente está falando, que nós vamos ver mais lá para frente. Tá? Então, é isso. Né? Todo galho que está caído, que está no chão, que está definhando, ele levanta. Amém? E aí, continuando, né? E todo que dá fruto, ele poda. Então é estranho isso, né? Está dando fruto, vai podar, né? A gente normalmente vê a poda como algo ruim, né? Fala, o cara está me podando, não quer que eu cresça, não quer que eu me desenvolva, eu quero fazer isso, e aí vai lá e poda e não deixa, né? Mas pensamento totalmente errado, né? Não é isso, né? Na verdade, é o contrário. A poda, ela serve justamente para que cresça mais, para que melhore, para que dê mais frutos, para que tire. Algumas versões da Bíblia não está escrito poda, está escrito limpe. Né? Então, a poda, na verdade, ela tem essa característica de limpar. Né? Então, a gente está com uma planta lá, com uma árvore, que ela tem um ramo bom, né? Que ela já deu algum tipo de fruto, e aí a gente entende que ela pode dar mais, ela pode melhorar. Né? Eu posso ajudá-la a produzir muito mais. É algo valioso esse ramo, é algo valioso essa pessoa. Eu sei que não é só isso, tem mais para ela. Né? Então, nas plantas, aí, nas árvores, normalmente, quando a gente vê que já deu um pouquinho de fruta, né? Normalmente assim, né? Começa a dar um frutinho ou outro, né? Mas a gente vê que tem futuro, então vamos ajudar, vamos podar. Né? E por que faz isso? Às vezes crescem galhos que vão para lados errados, às vezes crescem folhas em demasia, às vezes um fica sobre o outro, às vezes cresce muito numa ponta e na outra não, e aquilo acaba pesando e uma hora vai quebrar. Né? Ou seja, a gente analisa a situação e age. Né? Deu muita folha, está com muita folha. Tem muita folha, não entra luz, não tem espaço para ramificação, não tem espaço para frutificação, então tem que cortar, né? Tem que ir lá e cortar, faz uma limpeza, deixa ela bonitinha, e aí você vê que logo começa uma brotação. A brotação que vem depois é sempre mais forte, sempre mais vistosa, melhor. Né? A fruta, às vezes, é uma fruta maior, é uma fruta mais doce, ou seja, é só melhora, né? Só melhora. Tá? E na nossa vida, é mais ou menos isso. Né? Às vezes a gente dá fruto, e aí já fica contente com o fruto que deu, só que aí começa a dar uma desandada, começa a
ir para um outro lado, começa uma coisa se sobrepor a outra, começa a ter muita folha e a gente fica muito, né, cheio. Então, é preciso cortar, né? É preciso podar, né? Poda não é castigo trágico, não é a pessoa, eu fiquei doente com câncer, eu estou sendo podado, meu casamento acabou, não, isso não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Poda é limpeza, é tirar da vida tudo aquilo que está impedindo a frutificação, tudo aquilo que está impedindo um crescimento saudável, um crescimento correto, um crescimento segundo o propósito e o projeto do tronco, ok? Não pode ter um galho num lugar no tronco que vai atrapalhar. Não pode ter um galho num lugar que não é favorável, né? Então, essa poda, esse cuidado, né, nas nossas vidas, é isso, né? Então, tem muita gente que fala, não, pô, minha vida está indo bem, e aí parece que dá aquela desanimada, uma caída, né? Parece que aconteceu alguma coisa errada. Talvez essa seja a poda, né? Talvez seja essa o momento da reflexão, o momento da análise, o momento de ver se essa caminhada nesse caminho, nessa direção, não é algo que vai atrapalhar, né? Que está certinho, né? O galho ele vai nascendo, mas se ele começar a ir para o lado, vai ter que podar. Esse é o caminho, né? Esse é o local, tá? Então, a poda, né? Que Jesus fala que é isso, para que dê mais frutos ainda, né? Para que dê muitos frutos. O propósito do ramo ligado à videira é dar frutos, né? É dar frutos. Esse é o único propósito. Não tem como ser diferente disso, né? Então, o cuidado, a poda é um processo natural e nós precisamos aceitar isso, né? Curtir esse momento, né? Eu faço bonsais, né? Vocês sabem. Então, assim, para mim, o momento de poda lá é um momento legal de curtir, de terapia. Tira uma folhinha, tira outra. Aí você vê, daqui a pouco chega alguém e fala: nossa, que planta perfeita, né? Sim, porque foi investido muito tempo trabalhando, tirando, não foi de qualquer jeito, né? Uma poda, ela não é de qualquer jeito. Você não pega uma tesourona e pá, sai cortando tudo, né? Você analisa, você vê que lado que é melhor, o que é isso, esse fica, esse sai, esse vai, e o resultado é também gratificante como o tempo investido ali, né? Então, para nós, os momentos de poda, né, tem que ser isso também, um momento de vamos sentar, vamos ler, vamos estudar, vamos conhecer a Deus, vamos nos conhecer, vamos entender o propósito de Deus, né? E aí sim, a gente vai ver esses frutos lá na frente. Faz todo sentido. Amém? Deixa eu me achar aqui. E aí ele continua dizendo para os discípulos, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, né? Então os discípulos já tinham andado com Cristo muitos anos, né? Já tinham passado por esse processo de dar algum fruto, de ser podado, de ser corrigido, de frutificar mais ainda, né? Então Cristo falava: ó, vocês estão prontos, vocês é isso, né? Todo aquele processo que foi feito foi de acordo com essas palavras que eu tenho dado, de acordo com as minhas instruções, né? Então vocês já estão lá na frente. Aí ele dá um alerta, né? Ele fala: agora o que precisa? Permanecer em mim, né? Então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então todo ramo, todo galho que é desligado do seu tronco principal é por conta dele, não é por conta do tronco. O tronco não vai descartar o galho, não vai descartar o ramo, não vai pegar algo que está bom, que está produzindo e vai jogar fora, né? Fala: legal, vocês já cresceram, vocês já desenvolveram, frutificaram, né? Agora precisa permanecer nesse esquema, permanecer nesse processo, permaneça se alimentando, permaneça se fortificando, permaneça dando frutos, né? E se partirem de vocês isso, de mim já está garantido, né? Eu permanecerei em vocês.
né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, né? Então, muita gente às vezes cai nessa armadilha, né? Entra nesse processo de estar ligado ao ramo, começa a crescer, começa a desenvolver, é podado, dá pouco fruto, dá muito fruto, e aí acha que já é a própria árvore, né? Já é deixa que agora eu vou, deixa que eu dou fruto, deixa que eu faço, deixa que agora é comigo, né? Engano. A partir do momento que a árvore, o ramo é desconectado do tronco, ele não dá mais fruto. Não tem como, né? É o que Jesus fala, ninguém pode dar fruto por si mesmo, né? Então eu posso estudar, eu posso ter muito conhecimento, eu posso achar que agora eu posso fazer algo sozinho, né? Mas sem o Espírito, sem a ligação com Cristo, não vai dar frutos. Ou vai dar frutos, como eu falei, da falsa videira, certo? Porque se eu estou desligado da videira e começo uma videira separada, eu sou uma falsa videira. Não sou mais da verdadeira, né? E talvez os frutos que eu dê sejam aqueles frutos amargos ou os frutos que causam indigestão, né? Digestão em mim e nos que eu estou tentando passar algo, né? Então isso Cristo, na sua sabedoria, já alertou eles. Falou, não se ilude não, cara. Vocês estão bem, vocês foram podados, vocês já aprenderam, mas, importante, próxima etapa, permanecer em mim. Permaneçam em mim, né? Deixa eu achar aqui. E aí ele repete no 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Então, toda árvore, os seus ramos tornam-se madeira, né? Se é uma madeira boa, até se aproveita para fazer um móvel aí depois, um banquinho, alguma coisa, né? Mas no caso da videira, por exemplo, não dá para fazer nada, né? Ou você come a uva e se deu, é palha, é fogo, tá? Então, quando a gente tem uma árvore que passou, aquele ramo foi desconectado, você já tentou recuperar, você já tentou fazer de tudo, e ele mesmo assim insiste em não dar frutos, né? O que acontece? Ele vai definhando, né? Ele vai secando, as folhas vão caindo, ele vai apodrecendo, ele não se sustenta, né? Ele não se sustenta. Ele acaba secando e cai. Caiu, é fogo, né? Então, aqui sim, eu creio que essa questão da perda da salvação, ou de ser excluído, né? Sim, caiba aqui, né? Então, eu fui para Cristo, eu já fui nutrido, eu caí, mas ele tentou me suspender, já me levantou, já me nutriu, e eu insisti, e continuei tentando ser outra videira, ou estar ligado a outra coisa. O processo natural é secar e ir ao fogo, né? Então, não é Deus que, esse cara é ruim, eu vou arrancar e vou tacar ele no inferno, e agora ele foi condenado. Não. As oportunidades foram dadas, o trabalho foi feito, foi tentado nutrir, foi tentado levantar, foi podado, foi cuidado, e mesmo assim, o ramo teimoso não quis dar frutos. Então, paciência, né? Esse sim é o destino, tá? Então, isso é importante, né? A gente entender que não tem vida fora da videira. Não há frutos, não há sequer chance de vida, né? Porque por mais que qualquer galho, se eu cortar um galho de alguma árvore aí, eu corto e deixo aqui, ele vai ficar vivo por um bom tempo, né? Se forem aqueles pinheiros, aqueles juníperos, já viram aqueles pinheiros de Natal? Natural? Você vai lá, compra bonitão, aí você enfeita ele com as bolinhas lá, tal. Passa um mês, 2, ele seca e morre, né? Na verdade, aquilo lá já foi cortado, ele não tem raiz, ele não está plantado. Mas a planta se sustenta por um bom tempo,
né? Eu tenho galhos que eu corto lá dos meus bonsais, fica 3 meses verde lá. O pessoal acha até que está vivo. Não, já morreu. Cortou, já morreu, né? Ele só está se exaurindo do que ele tem naquele galho lá. Mas vai chegar uma hora que ele vai morrer, né? Então, às vezes, esse é o engano, né? A pessoa acha que se desligou do tronco principal lá, ela tem uma energia e ela acha que aquilo vai sustentar ela, né? Mas uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Não tem outro, não tem como, né? Então é isso que Cristo ainda reforça em 2 versículos, né? Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, tá? Senão vai secar, tá? A palavra permanecer aqui no grego, ela tem um sentido de estar continuamente em algo, né? Constantemente, continuar ou até mesmo viver, ok? Então, essa foi a ênfase de Cristo, né? Então, por mais que você um dia chegou a Cristo, um dia frutificou, foi podado, deu mais fruto, agora está grande, forte, saudável, agora é permanecer, né? Permanecer, permanecer, e sempre que for necessário, ter mais uma podazinha aí para correção, né? Então, como que permanecemos em Cristo, né? Esse permanecer é estar em comunhão com Ele constante, né? Eu não posso permanecer nele vindo na igreja de domingo, lendo um pouquinho a Bíblia, escutando a palavra, fazendo 2 orações, canto 3 músicas, e aí eu fico 6 dias de jejum espiritual, né? Isso não é permanecer, né? Isso é vir e se dosar. Então eu pego o galinho, encosto lá, aí eu tiro 5 dias, aí eu encosto lá de novo, pego mais um pouquinho, tiro. Sabe o que acontece? Não funciona. Não funciona, né? Então o permanecer é constantemente, constantemente. Uma vez que eu estou ligado lá, dia após dia, hora após hora, é o que vai fazer? Nutrir, alimentar, fortalecer, frutificar, né? Não tem como eu cortar o galho por 2 dias e depois coloco ele lá mais 3. Não funciona, né? Então, uma vida de comunhão com Cristo, né? De oração, de leitura da palavra, de andar focado nas coisas do alto, né? Que é o que Cristo fala, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então eu estou no trabalho, mas eu sou um cristão trabalhando, né? Eu estou na minha escola, na minha faculdade, eu sou um cristão que está ali na faculdade, né? Então o primeiro lugar, a minha primeira conduta é isso, né? E a gente vai ver que isso na verdade é que são os frutos, né? Alguns acreditavam que quando Cristo estava falando aqui de dar frutos, seria mais a questão de missão, né? De trazer alguém para Cristo, isso era o fruto, né? Está incluso nisso, mas é muito mais, né? Se continuarmos lendo mais para frente, ele vai falar o quê? Vai continuar insistindo no permanecer, né? Então ele fala que meu Pai é glorificado nisso, que dê muito fruto, e aí vocês vão ser meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Ok? Então, o dar frutos é algo um pouco mais profundo, né? É um pouco mais de caráter moral mesmo. É eu ser exatamente como Cristo. Pensa na árvore. Como que eu posso ter uma videira, um tronco firme e forte, e aí eu dou algum outro fruto que é diferente do que a videira é? Ok? Não dá para sair uma banana de uma videira, uma melancia, uma laranja. Tem que ser uva. Tem que ser exatamente aquilo que a videira é. Exatamente aquilo que a videira produz. Certo? Então, dentro disso, inclui também o evangelizar, lógico, né? Trazer pessoas para Cristo. Mas, o eu ser Cristo, eu amar, eu guardar os mandamentos, eu estar ligado a Ele, esse é a questão. Né? Essa é a questão. Então, às vezes a gente comete o erro disso, acha que não, eu estou evangelizando bastante e tal, né? Vim 2 pessoas para Cristo, já dei fruto. Né? Tá bom, até talvez seja um fruto. Mas não é só isso,
né? O seu viver Cristo, o seu amar a Cristo, o demonstrar esse amor, né? O que Cristo, como Cristo se portava? Amando, corrigindo, ensinando, tendo comunhão com o Pai, orando, né? Então isso são os frutos. Depois, se a gente ver mais para frente, Paulo, em Gálatas 5, ele fala a respeito disso, né? Falando do amor de Cristo com Deus, do amor que nós temos que ter com Cristo, né? Do fruto desse amor, e aí ele cita lá, porque tem frutos da carne e frutos do Espírito. Então ele liga os frutos do Espírito a essa passagem da videira, né? Que ela vai frutificar. Então, aí fica mais fácil para a gente identificar, né? No meu dia a dia, na minha vida cotidiana, quais são os frutos? Quais são os frutos da carne lá? Ira, porfíria, facção, briga, fofoca. Ou seja, lá ele dá uma listinha, né? Até que curta, né? Tem bastante coisa lá, mas dá para fazer umas 10 páginas aí de frutos da carne, né? Então, se eu estou tendo manifestações desse tipo de comportamento, né? Eu não estou ligado à videira, né? Eu estou lá meio quebrado, estou me alimentando de alguma outra coisa, né? Agora, a partir do momento que eu começo a mostrar, né? Exercer, viver com aqueles frutos do Espírito, amor, paz, alegria, e, né? A lista lá também é grande, eu consigo entender que eu estou dando frutos. Eu consigo entender que eu estou ligado à videira. Eu consigo entender que talvez eu preciso de uma poda ainda, se eu só estou ali num ou dois frutinhos ali, né? Então, o Senhor precisa podar para a gente dar mais, né? Mas é isso, né? Então, e tudo isso, né? Cristo diz o quê? Que o Deus Pai, que é o dono da videira, é glorificado quando damos muito fruto, né? Depois ele repete no 16, não fosse vós que me escolhesse, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para ir dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda tudo o que lhes pedirem em meu nome. Então, ele sempre afirma que tem que dar fruto, mas tem que dar muito fruto, muito fruto. E isso glorifica a Deus. Amém? Ele criou a videira, ele plantou ela, ele deu força para produzir, nos corrigiu, podou, deu condição de dar fruto, então ele quer que frutifiquemos muito, 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 né? E o Senhor é glorificado o nome dele. Tem duas partes do versículo aqui que muito crente usa muito, né? Tudo que pedir em meu nome dará, ele repete 2 vezes aqui, né? Só que aí esquece de tudo que vem antes, né? O que ele fala aqui? Se tiver em Cristo, se permanecer em Cristo, se tiver dando fruto, se já foi podado, aí você pede e aí o Pai dá, né? Então tem uma condição prévia aí, né? Então às vezes a gente usa alguns versículos aí a nosso favor, né? Mas sem entender todo o processo, todo o conceito, né? Então essa é a mensagem que eu tenho para nós, né? Que possamos dar frutos. Gostaria de fazer uma oração, que vocês analisem que estágio que está da sua vida, né? Não está dando fruto? Está meio caído, quebrado, o galho está meio seco, né? Está precisando ser erguido de novo, né? Já dá algum fruto, mas talvez tenha aí uma folhagem atrapalhando um desenvolvimento. Às vezes tem algum galho que está indo para um lugar errado aí, que precisa de uma poda, precisa de uma correção do Senhor, né? Ou talvez esteja dando muito fruto, né? Mas queira dar mais, queira dar frutos da maneira como Deus quer, né? Então, é importante que nós refletimos, né, sobre isso, tentar, de fato, estar conectado a Cristo, né? Estar ligado à videira. Amém? Pode orar. Eu que vou orar. Então tá bom. Vamos orar, então? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez, Deus, o Senhor nos enriquecer com a Tua palavra, Pai. Com os Teus ensinamentos, ó Deus. Senhor, queremos dar muitos frutos, ó Pai.
muitos frutos para a glória de Deus, muitos frutos para que seu nome seja engrandecido, Senhor. Queremos refletir, ó Pai, todo o caráter de Cristo em nossa vida, Pai. Senhor, que as pessoas possam olhar para a nossa vida, ó Deus, ver esses frutos, Senhor, e desejar, Pai, desejar ter, assim como nós, estar ligados a Ti, Senhor. Deus, sondas, ó Pai, nossa vida, nosso coração. Senhor, se não estamos dando algum fruto, se estamos desconectados, ó Deus, se tem algo que atrapalha nessa frutificação, se atrapalha essa conexão contigo, Senhor, restaura, ó Pai, corrige, ó Deus. Ergue-nos, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Pedimos perdão, Senhor. Perdão por, muitas vezes, agir de forma tola, achar que já, por nós mesmos, somos capazes de dar algum fruto, de fazer algo, ó Pai. Sabemos que é só por Ti, ó Deus. Só pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Mostra-nos. Mostra-nos o que precisamos corrigir, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé.